Se você ama dinossauros, cuidado. Esse vídeo vai te fazer odiar dinossauros, mas não talvez pelos motivos que você imagina. Essa é uma história sobre clonagem, que passa pelo meu ódio completamente justificado a mamutes, um parque de dinossauros, e começa com uma espécie que foi extinta apenas 2 vezes. Mas poderia ter sido mais. Essa é Célia. Uma árvore caiu e a esmagou. Triste. Ela foi a última da sua espécie, o que é ainda mais triste. Mas por sorte, no ano anterior, cientistas tinham coletado o seu DNA. Eles conseguiram preparar um óvulo sem DNA para inserir o dela. E aí implantaram essa célula no útero de uma fêmea de uma espécie parecida com a de Célia. Aquele clone nasceu 3 anos depois do falecimento da Célia original, depois da sua espécie ter sido extinta. Naquele momento, Capra pirineica havia sido desextinta depois de dezenas de tentativas, para só então durar 7 minutos. Durante 7 minutos, seu coração bateu, seu sangue circulou e suas sinapses dispararam, mas ela lutava para respirar. Externamente, ela parecia um indivíduo perfeitamente normal e por dentro, até que também, com exceção de uma única coisa: os seus pulmões. Os pulmões daquela criatura tinham desenvolvido um gigantesco lobo extra que era sólido como um pedaço de fígado. E isso acabou sufocando a esperança de reviver aquela espécie. Beleza, mas um pequeno detalhe. Isso aconteceu em 2003, há mais de 2 décadas. Esse evento ocorreu somente 7 anos depois da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado da história. O clone de Célia ainda era um dos primeiros passos da humanidade na clonagem, o que nos leva a uma pergunta talvez um tanto peculiar. Por que cientistas pararam de tentar? Será que, com o tempo, eles não iriam conseguir resultados cada vez melhores na clonagem? Será que Célia poderia ter sido clonada e a sua espécie assim desextinta e talvez extinta mais algumas vezes até o sucesso definitivo? Por que será que essa espécie foi extinta apenas uma única vez? Se tivessem insistido mais na clonagem, possivelmente nós teríamos um planeta em que Capra pirineica estivesse andando por aí. E ainda mais importante do que isso, a gente poderia usar essa espécie como uma porta de entrada para um mundo completamente novo, com mais outras espécies desextintas. Talvez, quem sabe, estivéssemos a caminho de desfazer extinções ainda mais desafiadoras, como animais mais antigos, como um dodô ou quem sabe até um mamute. E quem sabe a humanidade seria capaz de quitar as suas maiores dívidas com a mãe natureza. Porém, como você pode perceber, esse não foi exatamente o caminho que a humanidade seguiu. Desde então, nós tiramos o pé do acelerador na clonagem e as tentativas de desextinção acabaram parando. E curiosamente, a própria história de Capra pirineica pode explicar o porquê disso ter acontecido. Esse animal era também conhecido como Ibex dos Pirineus. E Ibex é um tipo de cabra selvagem, e Pirineus é uma cordilheira que fica entre a França e a Espanha. Nessa cordilheira, eles passavam por temperaturas muito baixas e neve no inverno, mas eles eram adaptados para essa vida. Porém, a característica que mais chamava a atenção eram os seus chifres enormes. Eles davam uma aparência de força e poder, e infelizmente humanos também gostam disso. Humanos caçavam o Ibex dos Pirineus há milênios, e meio que havia um certo equilíbrio na maior parte desse tempo. Porém, armas e técnicas modernas chegaram com tudo. Assim, a população dessa cabra começou a diminuir. O primeiro relato publicado dessa espécie foi feito por Gaston Phoebus, no seu livro Livre de la Chasse, publicado há quase 700 anos. E nele era dito o seguinte: o Ibex desafia o caçador das alturas do seu poleiro rochoso. Segui-lo é meio que impossível. Em poucos saltos vertiginosos, de crista em crista, ele desaparece para fora do alcance de flechas ou pedras. Ou seja, além dos seus chifres gigantes serem um grande prêmio por causa do seu tamanho, ter um desses na sua casa era sinal de uma realização de uma tarefa difícil, uma prova de que você deveria ser
um caçador muito bom. Foi assim que o ibex dos Pirineus se tornou um animal meio que lendário e conquistou o imaginário das pessoas, especialmente nos anos 1800. Nessa época, o bicho foi visto como um super troféu de caça pela alta burguesia europeia e internacional. E quanto mais esses animais eram caçados, mais raros e difíceis eram de serem encontrados, o que por sua vez acabava deixando ele com uma aura ainda mais atrativa para os caçadores. E assim a população foi diminuindo e diminuindo, até que no ano 1900 chegou a apenas 100 indivíduos. Foi só em 1913 que a caça do ibex dos Pirineus se tornou proibida na Espanha, e o Parque Nacional de Ordesa e Monte foi fundado para proteger o seu habitat. A ideia era fazer a população crescer de novo e, essencialmente, salvar a espécie. Mas o problema foi que pouco tempo depois disso, veio a Guerra Civil Espanhola, em seguida de uma ditadura, e no fim das contas, o primeiro levantamento populacional sério para valer só foi feito em 1995, e foi aí que descobriram que só haviam 3 fêmeas na região. Esses sobreviventes estavam se tornando cada vez mais apenas fantasmas do seu passado, sem nenhum tipo de perspectiva para o futuro, a menos que houvesse hibridização. Essa técnica pode ser usada quando uma espécie está muito perto da extinção, a ponto de que não há uma população grande o suficiente com diversidade genética o suficiente para ela conseguir se salvar. Nesse caso, uma espécie ameaçada de extinção iria eventualmente desaparecer sem ajuda externa humana. E essa ajuda, no caso, pode ser a hibridização. Porém, há um problema aí. O problema da hibridização é que ela consiste em, através do cruzamento, misturar uma espécie com outra parecida. E o resultado, a princípio, não é nenhuma espécie nem outra, mas algo no meio do caminho. Isso quer dizer então que, de certa forma, a espécie ameaçada não iria existir mais. Haveria apenas um híbrido, com uma parte do seu DNA original. Mas, apesar desse problema, foi exatamente isso que tentaram fazer. Depois de muito esforço, em dezembro de 1996, foram soltos de um helicóptero 2 indivíduos de uma espécie muito próxima do ibex dos Pirineus. Aqueles eram 2 machos férteis do ibex ibérico. O ibex dos Pirineus viviam somente nos Pirineus, já o ibex ibérico vivia espalhado por outras áreas da Península Ibérica. Um era resistente ao clima frio dos Pirineus, e o outro nem tanto. Um estava criticamente ameaçado de extinção e o outro era abundante na natureza. E os 2, enfim, iriam se unir. Pelo menos essa era a ideia. Os 2 machos introduzidos se juntaram à última fêmea do ibex dos Pirineus e ficaram quase 1 ano juntos. Mas o fato é que a hibridização, apesar disso, não deu certo. Os 2 machos acabaram morrendo. O que, à primeira vista, pode-se pensar que isso foi um desastre completo, que apenas confirmou o que já se suspeitava, que o ibex ibérico não consegue resistir ao frio dos Pirineus. Agora, se a gente parar para pensar em um outro aspecto, a gente pode pensar que essa tentativa não foi totalmente ruim. Ela apenas não funcionou como hibridização, mas ela serviu para outra coisa. Um dos machos do ibex ibérico recebeu o nome de Corricaminos, porque ele corria grandes distâncias pelos Pirineus, ou seja, parecia até bem saudável. E assim ele viveu por 13 anos nessa região, que teoricamente deveria ser fria demais para ele, mas ele viveu bastante. Então, sim, esse indivíduo realmente acabou falecendo, mas ele viveu uns bons anos antes disso. Ele mostrou para o mundo inteiro que havia uma certa possibilidade de que, de alguma forma, a sua espécie pudesse viver nesse novo lugar frio. Seria então possível que o ibex ibérico pudesse preencher o vazio deixado para trás pelo ibex dos Pirineus. E aí, visto isso, você pode talvez
pensar o seguinte. Bom, então nesse caso, a espécie ameaçada não iria ser exatamente salva. Ela nem sequer seria misturada com uma outra espécie. Seria apenas substituída por uma outra. Seria melhor, então, assim, acabar usando a clonagem para trazer de volta de verdade o Ibex dos Pirineus. Nem que algumas falhas ocorram, nem que, sei lá, ele seja desextinto e extinto mais algumas vezes. E de certa forma você não estaria errado de pensar isso. Mas existe uma certa nuance aqui. É claro que a humanidade cometeu um erro de extinguir o Ibex dos Pirineus. Porém, qual foi exatamente esse erro? Foi ter acabado com o DNA dessa espécie na natureza ou foi ter acabado com o seu papel ecológico na natureza? Bom, é claro que ter dado um fim na natureza, a presença do DNA e do papel ecológico foi, digamos, igualmente ruim de um ponto de vista ético. Porém, num ponto de vista puramente prático, bom, talvez tenha sido muito pior ter acabado com o seu papel ecológico. E para ficar mais claro, imagine um outro exemplo de um outro bicho. Hipoteticamente, imagine um inseto, que ele é importante para a natureza porque ele poliniza as flores. Ele é importante por causa disso, não porque o seu DNA possui uma coisa assim ou assado, ele é de um jeito ou de outro. Para a natureza, de nada importa como é o DNA desse inseto. O que ela só quer saber é se ele é capaz de polinizar várias flores. E acabou. Assim, é claro que os genes no DNA podem acabar alterando a capacidade desse inseto de polinizar as flores. Mas o ponto aqui é que se um dia essa espécie for extinta por nós, mas acabar surgindo depois uma outra espécie parecida, com um DNA, digamos, um pouco diferente, e que faça a mesma polinização, o que acaba mudando no final? Eu sei, é claro que não é a mesma coisa. É um inseto diferente, um DNA diferente, mas no mundo prático, as flores vão ser polinizadas. E pronto. O novo inseto vai preencher o papel ecológico do inseto anterior extinto. Assim, as flores não vão sofrer. A natureza não vai sofrer. Tá, então quer dizer que nós podemos acabar com qualquer espécie que não faz mal, porque é só arranjar outra parecida, tá tudo certo. Não, né, meu amigo? Esse raciocínio só é uma maneira da gente pensar o que a natureza está realmente perdendo na prática com a extinção. A principal perda prática, nesse caso, nessa perspectiva, é o papel ecológico. Para a natureza, não importa se a gente vai devolver para ela um animal clonado, com 100% do DNA original do Ibex dos Pirineus, ou um ser hibridizado com uma fração do seu DNA, ou ainda uma outra espécie parecida. E se não faz diferença para a natureza, bom, quais dessas três soluções nós devemos buscar? Devemos buscar a opção com a maior pureza de DNA original, ou talvez a que seja mais fácil de fazer? Bom, talvez seja a mais fácil. E nesse caso, a mais fácil é usar uma outra espécie, o Ibex ibérico. Agora, já a opção mais difícil, certamente, é a clonagem. Ela ainda é tecnicamente bem mais complexa, cara e pode causar mais sofrimento, como um clone que lutou para respirar por 7 minutos. A humanidade percebeu que não precisa de nada disso. Existem coisas mais fáceis que já estão dando certo enquanto você escuta isso. Em 2020, pelo menos 70 jovens do Ibex ibérico nasceu de forma selvagem nos Pirineus e a sua população total chegou a 400 indivíduos. O que ainda não é muito. Ainda não podemos cantar vitória, mas nós já podemos nos dar um pouco de esperança. Atualmente eles estão se adaptando, seus chifres crescendo e seus pelos engrossando. Eles estão se multiplicando como se fosse uma propriedade emergente das rochas montanhosas dos Pirineus. Quase como se as flores das rochas florissem em um animal que cada vez mais se parece com Célia. Porém, mamutes tiveram uma história diferente. Olha, não é nada pessoal contra mamutes, mas eu odiaria ver esses bichos vivos por aí. E este é George Church, e ele quer fazer
exatamente isso. Ele criou um projeto de 10 passos para ressuscitar mamutes, que eu não acho uma boa ideia. Mas de qualquer forma, o primeiro passo do projeto é encontrar um mamute em um ótimo estado de conservação, o que é difícil porque eles foram extintos há 4.000 anos. Porém, muitos deles foram congelados naturalmente. E para sorte de George, esses animais viviam em lugares muito frios no norte do planeta, em que o próprio solo até hoje tem uma camada congelada. Esse é o permafrost. Foi aí que foi encontrada Yucca, a carcaça mais bem preservada já descoberta. Podemos ver nela que a pele está seca e retorcida, mas a maioria ainda está intacta. Podemos ver até pelos, muitos deles. Havia uma preservação de tecidos moles dos seus órgãos, o que incluía um cérebro até bem conservado. E não só Yucca, mas foram descobertos ainda outros 6 indivíduos da espécie congelados no permafrost. E isso pode já ser o suficiente para que George possa avançar para o segundo passo do seu projeto: sequenciar o DNA dos mamutes. Essa etapa parece ser fácil, afinal nós já temos mamutes congelados, então seria só pegar o DNA numa amostra de células. Mas não é tão simples. Existe um pequeno detalhe aqui, porque o que o gelo conserva, ele também acaba destruindo. Seres vivos são feitos principalmente de água. Tem água entre as células e dentro delas. Tem água dentro do núcleo celular, inclusive. Tem água em todo canto. E a água, quando vira gelo, aumenta o seu volume. A mesma quantidade de água acaba assim ocupando mais espaço, o que faz com que o gelo dentro da célula e do núcleo celular acabe sendo rasgado. A célula é destruída de dentro para fora. Ou seja, realmente o gelo preserva, faz com que uma célula fique, digamos, parada no tempo. Porém, o estado que ela fica preservada não é, digamos, o original de quando ela estava viva. O DNA pode estar lá estático, mas ele já vai estar um tanto destroçado. Fora isso, ainda há o pequeno detalhe de que, dependendo de como o congelamento aconteça, o DNA das células ainda pode estar aos poucos se deteriorando por causa dos raios cósmicos que vêm do espaço. Ok, o mamute está conservado, mas em pedaços. Isso não é o ideal, mas dá para cientistas ainda assim irem emendando esses pedaços até formar um DNA completo de mamute, né? Não exatamente. De novo, pensa bem o quão difícil é isso, porque vai sempre ter partes faltando, e montar o DNA de uma espécie que nós não sabemos qual é o seu DNA é complicado. Além disso, o DNA de mamutes congelados foi preservado junto com o DNA de outros seres vivos que estavam por ali, os parasitas, as bactérias, protozoários e muito mais. Ou seja, montar o DNA de um mamute é como montar um quebra-cabeça com peças faltando no escuro e com peças de outros quebra-cabeças misturados ali no meio. Não é muito fácil. Isso quer dizer que tentar recriar um clone perfeito de um mamute exatamente como era há milhares de anos beira o impossível. E é por isso que George não quer tentar fazer isso. O que ele realmente quer é criar um híbrido com uma espécie atual. Depois de sequenciar o que for possível do DNA de um mamute, o passo 3 então seria sequenciar o DNA de um elefante asiático. Este animal seria a espécie ideal para receber os genes de um mamute, já que o elefante asiático é o ser vivo que atualmente é mais aparentado com mamutes. Ou seja, muito do DNA desses elefantes já é, por natureza, igual ao de mamutes. Dá uma facilitada. Isso iria facilitar bastante porque seria necessário apenas algumas poucas mudanças genéticas para se obter o que seria próximo de um quase mamute, um animal híbrido que não é nem um elefante asiático e nem um mamute, mas algo no meio do caminho. Por isso que o passo 4 então seria identificar os genes. No caso, quais os melhores genes do DNA de mamutes para serem inseridos no DNA de elefantes. E bom, o que faz um gene ser melhor do que o outro, nesse caso, seria um gene que torna o mamute diferente de um elefante. Um gene que é a mais pura mamuticidade, digamos. E olha, essas duas espécies são até bem parecidas em vários aspectos, mas se tem uma coisa que elas são diferentes, é no tipo de clima que elas estão adaptadas. Note que elefantes são encontrados muito longe dos polos do planeta. Eles são adaptados a um clima quente. Já os mamutes são o contrário. Eles são adaptados ao frio. Um exemplo dessa adaptação é o seu pelo, que é bem denso. São esses tipos de gene que serão buscados
para se inserir num DNA de elefante. E aí o passo 5 seria preparar as células de elefante. Para isso seria preciso trabalhar com conservacionistas para poder conseguir extrair células de elefantes e conseguir fazer elas crescerem em laboratório. Uma vez com células o suficiente, os primeiros testes de cortes no DNA dos elefantes seriam feitos. Esses cortes teriam que ser bem precisos, em lugares exatos onde um fragmento de DNA seria removido e um gene de mamute compatível poderia se encaixar perfeitamente. Já o passo 6 seria, obviamente, inserir esses genes de mamute. Ao todo, são cerca de 65 genes que devem ser inseridos para se criar uma linhagem de células de elefante com adaptações ao frio. Um elefante meio mamutificado. E o passo 7 é testar esses genes inseridos. Porque assim, imagina ter o trabalho de escolher os genes, mas na hora que o mamute nascer, parece vários problemas genéticos inesperados. Seria terrível isso. Para evitar esse problema é necessário testar os genes inseridos para ver se eles estão interagindo com os outros genes do jeito certo e produzindo as proteínas e os efeitos esperados. E o passo 8 é a fertilização. Nesse momento é preciso retirar o núcleo de uma célula de elefante com o DNA já editado com as inserções de genes de mamute e colocar num óvulo de elefante, já sem núcleo. E a partir desse momento, as divisões celulares iriam começar. E aí, nós poderíamos ver um embrião começando a se formar. E o passo 9 seria implantar esse embrião em uma barriga de aluguel de um elefante, né? Alguém precisa dar à luz a essa criatura. E finalmente, no passo 10, temos a gestação e nascimento de um mamute. Enfim, Jorge teria atingido seu grande objetivo. Agora, pra que tudo isso mesmo? Bom, segundo a empresa de Jorge por trás do projeto, a Colossal Biosciences, reviver o mamute pode trazer alguns benefícios. Vejamos. Um deles é trazer um avanço tecnológico que pode ajudar a conservar espécies atuais, como os elefantes. E assim, isso pode ser verdade. Algumas etapas desse processo todo de criação de mamute realmente pode ajudar a salvar elefantes, como é o caso de sequenciar o DNA deles, fazer uma fertilização e implantação de um embrião em uma barriga de aluguel. Porém, nada disso requer um mamute no final. Você não precisa reviver um mamute para poder avançar essas técnicas. É complicado isso daí. E ainda tem um detalhe, porque na prática vai ser muito difícil fazer com que um elefante consiga ter uma gestação completa de um mamute. Uma espécie dando à luz a outra coisa nova não é algo simples. Algumas incompatibilidades podem surgir entre a mãe e o filho híbrido. A maioria das mães poderia nunca sequer tornar-se mães de fato. Elas poderiam perder o bebê. Estamos falando de dezenas de seres que comprovadamente têm uma alta inteligência e capacidade de sofrimento, passando por eventos traumáticos de gravidezes mal sucedidas, o que não é muito ideal. Além disso, quando nós estamos falando de dezenas e dezenas de fêmeas de elefantes, estamos falando de todas ou quase todas as fêmeas de elefante em cativeiros adequados em idade fértil. Ou seja, para ressuscitar um mamute, seria necessário roubar quase todas as fêmeas que poderiam ser usadas para aumentar a população da sua espécie. Seriam anos críticos de fertilidade subtraídos de programas de reprodução e conservação, tudo desviado para se criar um bicho que se parece com um mamute. Não, e aí outro argumento a favor do projeto é que ele vai avançar na área de engenharia genética e entendimento de genes que dão resistência ao frio. Isso é verdade, mas para que no final você criar um mamute? Daria para plenamente você estudar esses assuntos sem criar um mamute. E ainda daria para você argumentar que trazer esses mamutes de volta à vida seria bom, porque a gente poderia depois reviver outras espécies extintas e assim desfazer o grande mal que o ser humano fez extinguindo esses seres. Essa poderia ser uma boa história de redenção humana, mas na prática as coisas não seriam tão boas assim. Primeiro de tudo, vamos ser claros aqui. O que você está fazendo não é reviver animais extintos pelo bem da natureza.
Mas o que está acontecendo é que você está apenas criando uma coisa nova. Algo que precisa apenas parecer o suficiente com o que a humanidade entende como um mamute, um dodô ou alguma outra espécie extinta. E uma vez que esses primeiros animais venham a nascer, eles vão ser bem solitários. O que é algo especialmente massacrante para um ser tão social quanto um elefante, que sempre anda em bandos. Eles aprendem a sobreviver e a lidar com o ambiente através de aprendizado com outros elefantes mais velhos. Porém, esses primeiros híbridos não vão ter ninguém para ensinar para eles. Mesmo que as próprias elefantas genitoras desses ditos mamutes fossem jogadas lá no norte gelado do planeta, como que elas iriam ensinar a sobreviver? Esse é um lugar estranho. Elas provavelmente seriam as primeiras a perecer. A arte de sobreviver nesse habitat foi perdida há muito tempo. Foi perdida quando o último mamute se foi. Esse conhecimento sendo transmitido adiante em uma relação social entre dois mamutes simplesmente não existe mais e nem nunca vai existir. E sem esse conhecimento, como que esses híbridos poderão ensinar as próximas gerações a sobreviver? Será que sequer vão conseguir eles mesmos sobreviverem para ter filhos? O que será que somente um mamute ou um animal próximo a um mamute pode fazer que somente ele pode fazer? Algo que justifique esse projeto. É aqui que nós chegamos no grande argumento final para tentar ressuscitar esses animais. Porque acredita-se que apenas um bicho como esse mamute possa nos ajudar a resolver uma parte das mudanças climáticas. Porque assim, quando esses animais foram extintos, possivelmente pelo excesso de caça humana, uma coisa curiosa acabou acontecendo. Esses animais enormes que viviam no norte controlavam a paisagem por onde passavam. O peso do seu corpo gigante compactava o solo. O seu caminho deixava para trás um rastro de árvores arrancadas e quebradas. Isso criava um controle muito forte sobre o crescimento de árvores, de florestas na vasta região onde habitava. Isso fazia com que árvores fossem poucas e bem espaçadas. Tudo era um grande gramado que eles proliferavam. Porém, quando eles desapareceram, essa força da natureza controladora de árvores sumiu. As florestas cresceram e tomaram o lugar do que foi um dia um grande gramado. Ok, beleza. Agora, qual que é o problema disso? Ter mais árvores parece uma coisa boa, certo? Sim, parece ser, mas esse tipo de floresta gelada não tem uma biodiversidade como a de uma floresta tropical que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Essa floresta do norte possivelmente tem até menos biodiversidade que o antigo gramadão. E o mais importante de tudo é que essa floresta, vista de cima, é mais escura do que o gramado. E isso é muito importante, porque isso quer dizer que o nosso planeta passou a absorver mais luz do Sol e a refletir menos ela de volta para o espaço. Em outras palavras, o nosso planeta acabou ficando mais quente. Por isso que a ideia de que mamutes ou seres parecidos poderiam ser reintroduzidos nessas regiões frias para poder diminuir as florestas e fazer o planeta menos quente mais uma vez. Beleza, nós podemos fazer isso, mas será que é sequer relevante? Aqui é importante a gente pôr os pés no chão e pensar de maneira prática. Basta imaginar que a gestação de um elefante demora quase 2 anos e que vão ser necessárias várias gestações para se obter um único mamute. E aí tem o tempo desse animal crescer e começar a viver no seu habitat natural. E talvez esse processo todo leve cerca de, talvez, 1 década ou mais para um único animal. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque depois disso, ainda seria necessário criar centenas de novos indivíduos. Sendo otimista, uma população grande o suficiente poderia talvez levar 1 século para se fixar e estabilizar na região. E talvez mais alguns outros séculos para conseguir varrer a maior floresta do mundo lá no topo do mapa mundi. Ou seja, não seria um exagero dizer que esse objetivo, para ser completado dessa forma, poderia levar, quem sabe,
uns 300 anos. E aí, no final, depois de todo esse trabalho, sabe qual seria o efeito global na temperatura média terrestre? Apenas por volta de 0,04 graus Celsius. Esse é o tanto que o planeta poderia resfriar. Agora, sabe qual que é o ritmo do aquecimento causado pela atividade humana? Quase 1 grau inteiro nos últimos 50 anos. E se a gente continuar nesse ritmo de aquecimento, bom, até os mamutes cumprirem a sua missão de 3 séculos de resfriar o mundo em 0,04 graus Celsius, nós já vamos ter, nesse mesmo tempo, aquecido em incríveis 6 graus. Pois é, né? Em vez de focar em mamutes híbridos, de repente seria bom a gente, sei lá, focar nas nossas emissões de gás carbônico, né? A raiz do problema. É uma ideia que eu tô jogando aqui. É por isso que eu não odeio os mamutes em si. Eu apenas odeio a ideia de criar um híbrido de mamute sob o pretexto de ajudar a ciência e o planeta. Isso é altamente questionável. Possivelmente, isso só é considerado realmente como algo plausível porque humanos se acham no poder de controlar o destino. É apenas o nosso próprio ego falando mais alto do que a razoabilidade. É a nossa sede de poder, capaz de atropelar a frágil existência de uma criatura que jamais pediu para nascer. Mas é claro que nada te impede de fazer um parque de criaturas clonadas. Vamos supor que você tem um parque de animais comuns e perfeitamente atuais. Ninguém aqui foi revivido da extinção. O intuito do seu parque é atrair visitantes. Mas depois de alguns anos, os visitantes vão perdendo o interesse e parando de pagar os seus ingressos. O que é uma pena. E vendo o seu parque entrar em sérios problemas financeiros, você decide fazer algo audacioso. Você usa do seu próprio dinheiro para financiar um centro de pesquisa genética anexo ao seu parque. É aqui que você vai criar a sua próxima grande atração. Um dinossauro. Porém, fazer isso não vai ser nada simples. Basicamente, você precisa ter acesso ao DNA de um animal desses para poder conseguir clonar eles de volta à vida. Mas o problema aqui é que os últimos dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. E o DNA tem uma meia-vida de apenas 521 anos. Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada 521 anos, metade de um DNA é degradado naturalmente. E aí depois passa-se mais 521 anos. E aí metade da informação genética é perdida para sempre de novo. E aí depois se passa mais 521 anos e metade do que sobrou é perdido e depois mais do mesmo vai acontecendo. Bom, e nesse ritmo, depois de 10 ciclos se perdendo metades, ou seja, depois de cerca de 5.000 anos, o que resta do DNA original é apenas 0,1%. Em outras palavras, a cada 1.000 letrinhas do DNA inicial, apenas uma sobrevive. Não, e é porque a gente está falando de uma perda de apenas 5.000 anos. Agora imagine a dimensão do que poderia acontecer em 65 milhões de anos. É seguro dizer que o que resta da genética dos dinossauros seria, então, virtualmente nada. Porém, há um lugar que ele ainda vive. Literalmente. Quando o meteoro e as mudanças de clima extinguiram os dinossauros, nem todos morreram. Alguns acabaram sobrevivendo e os seus corações batem até hoje. Aves não são descendentes de dinossauros, elas são dinossauros, tanto quanto um tiranossauro é. Pois é estranho pensar isso por causa dessa diferença de tamanho e, bom, porque aves não têm escamas, elas têm penas. Elas são diferentes de dinossauros. Isso pode parecer fazer sentido à primeira vista, mas acontece que também existiam dinossauros pequenos como uma galinha. E é claro, dinossauros com penas. Além de que normalmente aves têm pernas com escamas. Por essas e outras que aquele grupo de dinossauros, digamos, mais tradicionais do nosso imaginário popular, que não incluem as aves, eles podem ser chamados de dinossauros não avianos. E as aves que nós conhecemos hoje seriam os dinossauros avianos. Mas para a gente facilitar um pouco aqui os termos, vamos chamar aves de aves e
os outros de apenas dinossauros mesmo. Beleza, aves são dinossauros, ou seja, elas têm o DNA deles nas suas células. E para reviver um dinossauro tradicional, nós podemos começar com uma ave e aí ir modificando ela, ativando um gene aqui, outro acolá, e assim, quem sabe, conseguir um dinossauro. Isso não só é possível, mas como já fizeram algo um pouco parecido. Nessa foto nós podemos ver um crânio de uma ave normal. Na direita, a de um jacaré. E no meio, um crânio de uma ave que tem certos genes bloqueados. E note como essa ave geneticamente modificada é muito mais parecida com um réptil. Ao invés de um bico, ela tem um focinho. E nós poderíamos ir além, poderíamos inserir o gene de outra espécie em uma ave, o que é muito fantástico. Mas, apesar de tudo isso, talvez ainda assim não seja possível, na prática, fazer um dinossauro. Mas quem sabe, em breve, com as descobertas sendo feitas no seu centro de pesquisa anexo ao seu parque, quem sabe você seja exatamente o primeiro a criar o DNA de um animal desses. Tá, então vamos dizer que, beleza, parabéns, você realmente conseguiu esse feito. Você, enfim, tem em suas mãos o código genético de um dinossauro. Ou quase isso. Porque assim, a dura realidade é que, como o DNA não dura tanto tempo, nós não temos o DNA desses animais. Nós simplesmente não sabemos como o DNA de dinossauros é. Não dá pra gente recriar algo que a gente não conhece. Por isso que a nossa melhor chance de atingir esse objetivo é, na verdade, modificar a genética de uma ave para se obter algo novo. Algo que não é nem uma ave e nem um dinossauro. Seria algo, talvez, no meio termo. Um híbrido, uma ave com algumas características de dinossauro. E detalhe, a gente poderia acabar acertando em cheio em algumas características e algumas delas, essas adicionadas, poderiam ser realmente, genuinamente, de um dinossauro, que esses animais de fato tinham há milhões e milhões de anos atrás. Porém, algumas outras características adicionadas poderiam ser completamente inventadas. Poderiam ser apenas coisas que nos fazem lembrar um dinossauro, ou o que seria apenas uma ideia de dinossauro na mente das pessoas. E a maioria das pessoas, bom, infelizmente, elas não pensam em um dinossauro de uma maneira, digamos, 100% cientificamente acurada. Apesar da ciência saber que muitos deles tinham penas, as pessoas não imaginam que esses seres eram assim, desse jeito, meio que ignorância ou influência demais de filmes de ação. Isso quer dizer então que se você quiser um dinossauro no seu parque apenas para entreter os visitantes, você poderia optar por não se ater tanto a essa besteira de aparência cientificamente acurada. Seja criativo. Você poderia, por exemplo, se guiar mais pela imagem mental que habita a cabeça das pessoas. Ao invés de você entregar a verdade, você pode fazer coisa melhor. Você pode entregar o que as pessoas querem. E isso, meu amigo, vende ingressos. Animais exatamente como as pessoas veem em filmes. Seria da hora, né? E por causa disso, antes mesmo da sua primeira criatura nascer, você pode acabar chamando a atenção. Porém não de um jeito que você gostaria. Porque se você está claramente criando dinossauros apenas pelo show, então muitas pessoas podem acabar se revoltando com você. Afinal, você estaria criando uma nova forma de vida apenas para lucrar em cima dela. Então você precisa desviar a atenção das pessoas. E para isso é bom que você não deixe muito claro quais são as suas reais intenções. Ao invés de falar abertamente em público que você está fazendo isso apenas pelo dinheiro, você pode, sei lá, inventar uma desculpa. E uma boa desculpa seria dizer que o seu grande objetivo final com essa empreitada é, na realidade, avançar o conhecimento humano sobre engenharia genética, né? É muito nobre isso. Porque olha só, esse conhecimento poderia ser aplicado na preservação de espécies ameaçadas, na cura e tratamento de doenças e muitas outras coisas fantásticas. Mas assim, não é que você vai fazer isso de fato, né? Só pra dizer mesmo, né? Enquanto você mente, ou melhor, dá um jeito de não chamar a atenção do jeito errado, você precisa ir testando as mudanças genéticas capazes de dinossaurificar uma ave. Ou seja, você vai precisar criar criaturas que sejam apenas um teste. E como vai haver muitas mudanças, é preciso muitas criaturas
de testes. É preciso um animal que se reproduza então rápido e seja pequeno e dócil para facilitar a manipulação dele. Quem sabe uma galinha poderia servir. E a maneira exata como tantas mudanças genéticas poderiam interagir entre si pode ser realmente bem difícil de prever. Por isso que esses testes são importantes. E aí você pode ir devagarzinho, aos poucos, testando a mistura de 2 genes ou uma pequena quantidade de genes lá em cada galinha. E assim os cientistas conseguem descobrir o que pode dar de errado num organismo com essa mistura genética. E bom, pra ser sincero, muita coisa de errado pode acabar acontecendo. Várias gestações podem acabar não progredindo, e animais deformados, com problemas fisiológicos ou anatômicos, podem acabar nascendo só para falecer logo em seguida. Aqui, o sofrimento animal pode acabar se tornando um problema grande. O que faria talvez ser algo totalmente antiético e até ilegal o que você está fazendo, seria exatamente esse momento. Por isso você precisa manter as suas atividades em segredo, ou pelo menos a parte menos bonita da sua grande missão de preservar espécies, curar doenças, ou qualquer outra coisa que você conseguiu como desculpa. E aí você pode avançar nas suas pesquisas e tudo mais, e ainda assim vai ser difícil. Mas vamos supor que você conseguiu. Depois de inúmeros testes com a combinação de incontáveis genes, você descobriu um conjunto de genes que juntos permitem a criação de um novo ser. Do jeito que você queria. Ok, ele é viável agora. Ele é funcional e ele se parece com o que as pessoas imaginam de um dinossauro. Isso é fantástico para você, mas genes são só genes. É preciso de alguma forma inserir eles na sua cobaia final, todos ao mesmo tempo. E se esse animal é, digamos, do tamanho de um tiranossauro, como ele iria nascer? Ele precisa nascer de algum lugar, certo? Assim, ele vai nascer de um ovo, mas de onde que esse ovo vai sair, tá entendendo? Alguma espécie atual precisa ser a mãe desse novo ser. Uma mãe que caiba dentro dela um ovo razoavelmente grande. O tamanho do seu dinossauro, obviamente, não poderia ser pequeno. Quanto maior o bicho, mais visitantes ele vai atrair. Pois é, para gerar esse dinossauro para valer, talvez fosse necessário uma espécie maior do que uma galinha. Talvez, quem sabe, um avestruz? Isso poderia dar certo, dependendo do tamanho da criatura a ser gerada. Mas se o ovo a ser gerado contendo esse tal primeiro dinossauro for do tamanho de um ovo de um Tiranossauro Rex, isso quer dizer que pode não caber nem na maior ave que conhecemos. Um avestruz tem um ovo de apenas cerca de 15 centímetros de comprimento. Ele meio que cabe na sua mão. Porém, o ovo de um tiranossauro tem 40 centímetros. Tem que ser, segurado com as suas 2 mãos, assim. É realmente grande. Lá ele... Pois é, estamos falando de um ovo mais de 2 vezes maior, que ainda assim pode caber fisicamente no corpo de um avestruz. Afinal, as fêmeas dessa espécie conseguem pôr dezenas de ovos no mesmo ninho. Isso daria certo em teoria, porque o caminho que o ovo de dinossauro precisa percorrer dentro do organismo de um avestruz possui limites físicos e muito provavelmente não seria possível ser formado lá dentro. E o jeito então seria ter que arranjar uma outra forma. Aqui a gente teria que ser um pouco mais criativo e fazer as coisas de uma forma mais artificial. Uma outra possibilidade seria gerar esse tal dinossauro num útero artificial, o que seria basicamente uma bolsa fora do corpo de uma mãe, o que poderia ter basicamente qualquer tamanho que você quiser. Parece uma boa, né? Mas isso não existe ainda plenamente como tecnologia, apesar de que alguns avanços estarem sendo feitos atualmente em cordeiros. Mas tudo bem, você tem um centro de pesquisa, daria para então desenvolver essa tecnologia além da tecnologia de engenharia genética, o que iria adicionar ainda mais incertezas e dificuldades no seu projeto. Seria quase que impossível, mas depois de ainda mais tempo, talvez, quem sabe, você chegue no seu objetivo final. Finalmente você poderia chegar na gestação num útero artificial. E poderia não dar certo. Quando você fizer a sua primeira gestação artificial, você
poderia encontrar alguns problemas, porque durante a sua fase de testes você testava a interação de 2 genes ou um pequeno grupo de genes juntos numa galinha, num único indivíduo. Agora você está juntando todos os genes que você estudou e que deram certo, tudo ao mesmo tempo, numa criatura só. Isso pode gerar ainda alguns problemas na gestação. Além de que os poucos indivíduos que venham a nascer podem acabar falecendo pouco tempo depois. Seria preciso muitas tentativas com os tais dinossauros quase prontos. Esses seriam os ajustes finais, até que um dia um estranho milagre poderia acontecer. Um dinossauro poderia nascer. E bom, se você começou esse projeto na sua meia-idade, possivelmente aqui nesse momento, você já é muito velho agora. Mas com sorte, tá aí, você conseguiu. A humanidade agora divide esse planeta com um Tiranossauro Rex, ou pelo menos uma imagem mental dele. Depois de muita dor e sofrimento animal, você abre o seu parque no dia seguinte. Nele, há uma nova atração. Isso faz o mundo entrar em choque por terem lhe apresentado um monstro. E o monstro é você. Agora, e se você estivesse do outro lado da moeda? Vamos supor que você quer destruir um parque de dinossauros. Eu não vou questionar seus motivos. Uma boa opção é soltar uma bomba. Mas pensando bem, além disso poder machucar pessoas, animais e ser basicamente um crime, sinceramente, onde que você poderia realisticamente encontrar uma bomba tão grande assim? E pior ainda, será que isso realmente iria destruir o parque? Assim, talvez uma bomba realmente possa destruir uma parte ou talvez toda a estrutura física do parque, mas isso não iria destruir a ideia do parque. Se o parque acabar apenas fisicamente, ele pode ser reconstruído eventualmente. Afinal de contas, ainda haveria motivos para ele continuar existindo. Haveria demanda. Muita gente ainda ia continuar achando a ideia do parque, incrível. Ainda haveria visitantes que estariam dispostos a ir até o lugar e pagar para entrar. O parque então vai continuar sempre existindo se a ideia por trás dele continuar viva, se a opinião pública sobre o conceito do lugar continuar positiva. A guerra que você está comprando então não vai ser travada no mundo material, mas apenas no campo das ideias, no imaginário da população em geral. Você precisa vencer nos argumentos e mostrar para todos que a ideia de um parque de dinossauros é terrível. E ninguém deveria financiar isso. Por isso, para começo de história, você deveria abrir umas contas nas redes sociais. Assim você poderia deixar claro para todas as pessoas o que exatamente elas estão pagando para ver num parque de dinossauros. Muita gente pode acabar interpretando isso errado, mas aquelas criaturas, na verdade, não são dinossauros na maneira do que a maioria das pessoas imagina. Dinossauros foram extintos há milhões de anos. E isso torna basicamente impossível recuperar o DNA original deles, pra gente poder reviver esses animais com técnicas de engenharia genética moderna. A única maneira desses bichos estarem ali na sua frente é se na verdade eles forem coisas novas. Na realidade, os donos do parque precisaram pegar uma espécie de ave atual, talvez um avestruz, e introduzir genes novos que deem uma aparência mais próxima da imagem mental coletiva de um dinossauro. Ou seja, nem precisa que aquilo seja paleontologicamente exato. Poderia ser algo só como uma ideia de um dinossauro. Isso quer dizer que o que pode estar sendo vendido como um tal dinossauro é só, na verdade, uma ave extremamente modificada. E esse fato vai sustentar todos os seus argumentos contra o parque. Agora, é importante saber que o seu foco não vai ser apenas mostrar que aquilo não são dinossauros. Não é para focar em: olha só, meus caros consumidores, vocês estão sendo enganados. Uau! Não é sobre o manual de defesa do consumidor aqui. Inclusive, dependendo ali do marketing lá do empreendimento, o próprio parque pode deixar claro para a maioria das pessoas que aquilo na verdade são aves modificadas. Isso pode nem ser um segredo. E mesmo todo mundo sabendo disso, o público pode pensar: dane-se, eu só quero ver uns bichos da hora, toma o meu dinheiro. Por isso, o seu argumento principal não é sobre revelar que essas são criaturas fabricadas, mas na verdade vai ser mostrar quais as sérias e tristes consequências por trás disso. Bom, e aqui existem 2 tipos de consequência: as coisas ruins que aconteceram antes das criaturas nascerem e as coisas que aconteceram depois
delas nascerem. Antes do primeiro dito dinossauro nascer, foi preciso fazer muita pesquisa genética para tentar descobrir uma combinação de genes que possam fazer com que uma ave possa ficar mais dinossaurificada. Isso quer dizer que houve muitos testes em animais e a maioria acabou não saindo como esperado. Houve bastante sofrimento animal nessa etapa. Agora, sofrimento animal pode ser algo aceitável, ou pelo menos é culturalmente aceito pela nossa sociedade alguns tipos de sofrimento animal. Em universidades, por exemplo, e outros centros de pesquisa, eventualmente você pode encontrar sofrimento animal em experimentos. Por exemplo, para testar um novo medicamento para um tipo de demência humana, digamos, uma linha de pesquisa muitas vezes precisa fazer testes em animais antes de testar em humanos. Testar diretamente em humanos pode ser algo perigoso. Por isso nós vemos o que acontece antes em ratos de laboratório, por exemplo. Nesse caso, para testar um remédio para demência, você precisa causar então uma lesão no cérebro desses roedores e depois ver o que acontece com a aplicação do remédio, o que talvez possa não ajudar, ou talvez até piorar as coisas. Coitado desses ratos, né? E pior é que às vezes para ver bem os resultados do medicamento, talvez seja preciso analisar o cérebro no microscópio. Então, para isso é preciso tirar o cérebro do rato, né? Isso tudo significa que, infelizmente, esses animais podem acabar sofrendo e as suas vidas acabarem sendo encurtadas por causa desses experimentos. E isso pode parecer horrível, mas pelo menos isso é feito de maneira indolor, ou pelo menos a mais indolor possível para esses animais. Existe toda uma área do conhecimento sobre a ética por trás desse tipo de pesquisa. Todo sofrimento precisa ser minimizado, justificado e pré-aprovado. Infelizmente, essa ainda é a melhor maneira da humanidade conseguir criar cura e tratamento de várias doenças que são bem terríveis. E aí, nesse caso, podemos talvez dizer que estamos causando sofrimento em animais para evitar uma quantidade de sofrimento bem maior em humanos. O que eu sei, pode ser meio difícil de medir isso, mas digamos que o objetivo aqui é que o sofrimento total do mundo, na verdade, acabe diminuindo. Então, no fim das contas, fazer testes em animais é meio que culturalmente aceito se houver um controle de danos e for algo extremamente bem justificado. E é aqui que o parque de dinossauros pode cair. Os experimentos feitos para fabricar essas criaturas simplesmente jamais seriam aprovados por um comitê de ética sério. Ao invés de causar sofrimento para um bem maior da humanidade, o parque está apenas gerando entretenimento para os visitantes. Será que isso vale a pena? E tudo bem que o parque pode contrapor esse argumento dizendo que, na verdade, não é gerado apenas entretenimento, mas também educação e também descobertas na área de engenharia genética. Olha que fantástico! Porém, será que essa educação e entretenimento realmente era necessário vir acompanhada de dinossauros e um parque? Nesse caminho argumentativo, você pode acabar vencendo a administração do parque e assim dar um passo a mais para destruir a imagem desse lugar. Mas preste atenção, fique atento, porque eles podem usar contra-argumentos muito bons que possam convencer o grande público. E talvez o principal contra-argumento é de que já está feito. Tudo já está feito, o parque já está feito, os animais já estão ali vivendo, os testes já acabaram. Já se sabem como criar esses tais dinossauros. Eles existem e vai fazer o quê? Vai matar esses animais agora? O quê? Vamos aproveitar pelo menos, né? Pois é, as pessoas poderiam acabar sendo convencidas de que seria melhor aproveitar e manter o parque. Afinal, isso faria com que o sofrimento animal dos testes seja pelo menos um pouco compensado, aproveitado de alguma forma. Quer dizer, melhor do que não servir pra nada, né? E jogar tudo fora. Por isso é fundamental que, além desse argumento, você tenha na sua manga um outro problema. Algo que atinge o parque bem no estômago. Depois do primeiro, do segundo e talvez de centenas de dinossauros nascerem, existe toda uma outra preocupação que você pode levantar contra o parque. Porque afinal de contas, a grande questão a partir de agora seria como esses animais deveriam ser tratados. Animais que estão fora do seu habitat natural e estão em um cativeiro
geralmente podem acabar sentindo a diferença de um lugar para outro. Muitas vezes, animais em cativeiro podem acabar desenvolvendo o que chamamos de comportamentos estereotipados. E o que é mais terrível é que muitas vezes nós humanos podemos até achar fofinho e engraçado certos comportamentos. A verdade é que nós somos péssimos para julgar com o nosso senso comum se outras espécies estão passando por algum tipo de sofrimento. Se não fossem os estudos, não seria nada incomum qualquer pessoa ver um elefante se balançando e achar até isso divertido. Porém, os estudos existem. E são vários. Sabemos que muitos animais em cativeiro acabam desenvolvendo esses comportamentos estereotipados, acabam entrando em depressão e até o próprio cérebro muda. O córtex cerebral fica mais fino, os vasos sanguíneos se afinam também e as ramificações dos neurônios ficam mais curtas, além de mais outras coisas. Isso é terrível, mas isso significa então que todo animal em cativeiro está sofrendo e deve ser liberado a todo custo? Vamos invadir os zoológicos! Não, calma, peraí. Também não é assim. Nós não devemos agora mesmo pegar nossas tochas e protestar contra todo e qualquer zoológico. Na verdade, quando eu falei em cativeiro até agora, eu omiti um pequeno detalhe, porque eu estava falando especificamente de cativeiros ruins, que não possuem um espaço adequado e nem enriquecimento. Quando você enriquece um cativeiro, você está adicionando elementos que fazem o animal manter uma mente ativa. E isso pode ser, sei lá, tão simples quanto introduzir novos objetos e desafios para eles. Um animal selvagem está quase todo momento usando o seu cérebro para analisar o mundo à sua volta, lidar com mudanças e também fazer escolhas importantes no seu dia a dia. Porém, quando o animal está preso num lugar em que é todo dia sempre a mesma coisa, isso é muito pouco estimulante. Nada que o animal faça vai mudar. Nada. E isso faz com que ele não tenha agência sobre si mesmo. E viver dessa maneira causa estresse e impacta o bem-estar do animal. Mas muitos desses efeitos negativos do cativeiro podem sim ser de alguma forma compensados com um enriquecimento baseado em estudos e evidências. Agora o problema é: onde estão esses estudos e evidências para os dinossauros? Não existe. Essas criaturas são coisas novas, nós não sabemos praticamente nada sobre elas. São invenções humanas que não possuem um manual de uso. Nós não podemos deixar o cativeiro, então, desses bichos mais parecido com o seu habitat natural, porque simplesmente o seu habitat natural não existe. O seu corpo e estilo de vida desses animais não foram moldados aos poucos pelo ambiente, mas foi tudo meio que de repente, tudo feito pela mente de um ser humano. Por isso essas são espécies condenadas a nunca ter lugar para chamar de casa. E mais, além de poderem criar um lar num cativeiro enriquecido, os zoológicos são ótimos lugares para se botar em prática projetos de conservação de espécies ameaçadas. Um animal ameaçado de extinção pode ser salvo com a reprodução de indivíduos em ambientes controlados de cativeiros. Essa é uma boa justificativa para os zoológicos. Agora, e esse parque aí de supostos dinossauros? Dá pra gente justificar assim? Não há preservação de natureza nesse caso, porque não há natureza nessas criaturas. Elas são apenas um reflexo de caprichos humanos. Nós, por exemplo, sabemos como a mãe panda ensina os seus filhos a viverem, e nós podemos tentar emular isso de alguma forma. Mas e essas criaturas do parque? Elas nasceram sem mãe, elas nasceram em um laboratório, elas são diferentes de tudo o que já existiu. Então, como é que essas novas criaturas vão aprender a agir da maneira certa? Não tem como a sua espécie agir como ela mesma. Ela é quase como um paradoxo ecológico, sem lugar nesse mundo. E isso, meus amigos, pode causar sofrimento. Um sofrimento sem nenhuma vantagem para ninguém. Esse é o fim do seu último argumento. A pedra que poderia estilhaçar para sempre a imagem de um parque de supostos dinossauros. E é a ideia desses supostos dinossauros que você talvez deveria odiar. Porque os de verdade nós podemos continuar amando, mas sabendo que eles continuarão para sempre num passado distante.